Grande Marcos. Fala, meu caro doutor Ademar. E Tudo aí, bem? beleza não? Tudo tranquilo? Como é que tá esse início aí de semana na máquina Eu, de advocacia aí? Começou com tudo? olha, vou te falar, viu? Esperava a semana um pouco mais tranquila, mas quanto mais trabalho pra gente, melhor, né? Graças a Também trabalhando Deus. até tarde, todos os dias, né? Graças a Deus, né, bicho? É uma coisa até que a gente estava conversando hoje um pouquinho mais cedo, né, Marcos? A gente bateu um papo. Nossa vida que já é uma correria danada, né? Um dia a dia sempre atribulado e sempre novas situações podem ocorrer de improviso, situações que não estavam previamente agendadas, né? Principalmente na área criminal aí, prisões em flagrantes, enfim, questões deste tipo. E nós estávamos conversando a respeito. Nós vamos entrar no tema, viu, gente? É só uma breve introdução aqui para a galera aí entrando na nossa live e acompanhando aqui. Nós estávamos conversando a respeito da otimização, né, que felizmente ou infelizmente, né, essa pandemia trouxe, né, Marcos? Também para a nossa Exatamente. profissão, né? É, tenho acompanhado sua stories aí, né? Bastante ativo, aliás, por sinal, né? E muito interessante, né? Quem gosta de acompanhar a história criminal, e eu tenho interesse por essa esfera também, por mais que eu não atue, é interessante acompanhar esse dia a dia do advogado criminalista, né? E também trouxe repercussões também para a esfera trabalhista, né? Fugindo um pouquinho do tema já, mas a gente vai adentrar. Calma aí, gente. A gente está falando do problema de audiência, né? Hoje as audiências iniciais no Justiça do Trabalho têm sido realizadas por videoconferência, né? Então, facilita muito a nossa vida isso, né? Tenho Conta aí, verificado que Marcos. Conta aí, você lá em você, escritório é em Betim, né, gente? O Marcos Matos é proprietário do escritório Matos Advocacia, especializado em direito do trabalho e direito empresarial. Mas conta aí, como que seria uma audiência para uma audiência inicial trabalhista, você tendo que se deslocar de Betim, né, aonde está instalado o seu escritório, até Belo Horizonte. Como que seria e como que está sendo agora? nós temos a praxe de pelo menos chegar 30 minutos antes da audiência, né? Então, tirando a questão do deslocamento, que daqui para Belo Horizonte são 40 quilômetros mais ou menos, a gente teria aí em torno de 1 hora e meia, dependendo do dia da semana, né, para deslocar para Belo Horizonte, realizar a audiência que não duraria mais do que 5 minutos. A audiência inicial não dura mais do que 5 minutos, se não tiver outras questões de ordem legal inseridas na própria audiência, né? Então, a gente teria um deslocamento aí de mais ou menos umas 2 horas aí, tirando a volta para o escritório, que foi otimizado, extremamente otimizado através Para dessa cinco, pandemia, né? para 5 minutos. 2 horas para 5 minutos. Aqui do escritório, no conforto do escritório, né, para realizar essa audiência, né? Então, lógico, nós estamos falando de uma pandemia que é um evento extremamente ruim, né? Mas ela trouxe alguns reflexos, principalmente para o judiciário, que vão ser utilizados aí depois, no período pós-pandemia, né? Na esfera criminal É, também não, Demar. essa pandemia é igual a guerra, né, cara? Tem baixas, né? Mas são baixas que, infelizmente, muitos familiares aí já são 100 mil mortos, né? Um fato extremamente triste, né? Assim, lamentável, né? Eu mesmo, nesse período, perdi dois parentes próximos, não por conta especificamente do Covid, mas não pude ali dar um abraço na viúva, uma tia minha, né? Um outro primo dos meus pais, enfim, né? Porque os velórios aí Ah, com 10 pessoas. Então, tirando esse aspecto, igual eu estava comentando com você, enquanto o pessoal está entrando aí, vamos entrando aí, gente. Vamos mandando esse link aí para os colegas aí que vão participar, que nós vamos voltar ao tema da semana passada e vamos dar continuidade, tem muita novidade, viu? O que ocorreu foi o seguinte, eu tinha uma audiência de conciliação hoje no juizado especial, né? Trouxe o cliente até a minha casa às 10 horas da manhã, em ponto a servidora entrou, iniciamos a audiência, a outra parte não se fez presente, passados ali 20 minutos já se encerrou a audiência, eu dentro da minha casa, né? Me desloquei até o presídio de Vespasiano para entrevistar com uma ré que será submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri amanhã às 8h40 aqui em Belo Horizonte, né? Crime grave.
está presa no presídio de Vespasiano. Deu tempo de eu ir até lá, atendê-la, voltar a tempo de fazer uma sustentação oral num outro processo, numa apelação criminal, perante a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Então é brincadeira, né? Porque veja bem a otimização. Uma audiência de conciliação de juizado, onde tem que se deslocar juiz, conciliadores, estagiários, servidores, advogados, até a Francisco Salles, arrumar vaga, estacionar, você já perdeu sua manhã, meu amigo. Você já perdeu sua manhã. Você não tem, quebrou sua manhã, 10 horas da manhã, quebrou sua manhã. Não tem mais o que fazer, né? E eu, entre 10 da manhã, essa audiência de conciliação, e 2 da tarde, né, eu realizei 3 atos importantíssimos na minha carreira profissional, né? E tive ainda a tarde toda para, né, elaboração de peças, enfim, uma série de circunstâncias aí. Então, isso aí também, gente, vai ser tema de uma live aí depois. Eu e o Dr. Marcos vamos elaborar aí um roteiro bacana aí a respeito de uma série de modificações aí que estão ocorrendo, modificações legais mesmo, né? Porque hoje a audiência virtual é lei, ela é obrigatória. Não tem essa, falar não quero participar, né? É uma lei de 2020, né? Não sei especificamente, não é tanto minha área, mas é uma questão legal. Não é uma questão de conveniência ou oportunidade, não. É uma questão legal. Até porque, Demar, a gente já tem um judiciário extremamente lento, né? Num período em que não se pode ter atividade presencial, você cercear o cidadão do andamento regular do seu processo é um prejuízo enorme, né? Então, todos nós, inclusive o judiciário, tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, né? Que vai se perdurar posteriormente aí, após a pandemia, né? Com toda certeza, Marcos. Igual era, nunca mais vai ser. Isso eu não tenho dúvida. Né? Não tem como. Até porque a gente sabe, o tribunal, o judiciário vive de números também, né? Por isso que, às vezes, a causa é um certo assodamento aí dos processos, né? Determinados direitos são suprimidos, né? As coisas não acontecem como não deveriam, infelizmente, mas eles vivem de números, eles adoram números, né? E eu sou um leitor do site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, né? Assim, eu leio todos os dias, e lá eles sempre falam, né? Não sei quantos milhões de atos judiciais foram produzidos pelos servidores e pelos magistrados em home office, né? Então é capaz que parte dessa categoria aí, de alguns servidores, nem voltem mais para suas funções de origem nos fóruns, nos tribunais, vão ficar em casa mesmo, continuando no sistema de home office. A gente que trabalha, né, com o direito do trabalho, né, tiveram algumas mudanças junto com a reforma, e mais recente com algumas outras leis aí também, inserções no ordenamento jurídico, que privilegiam, por exemplo, o teletrabalho ou o trabalho em home office, né? Então, a tendência, que já era uma tendência de mercado, né, acentuou-se com a pandemia e tende a ser o novo normal para várias empresas, né? Empresas de tecnologia principalmente, né? Não precisa de você ter um custo para o trabalhador no espaço físico grande, né, espaçoso, né, que dê para atender as suas atividades empresariais. Você pode manter o funcionário em casa, né? Então, há uma redução de custo para a empresa, há uma qualidade de vida maior também para o empregado. Então, se junta esses benefícios aí em prol de toda uma coletividade aí. Tá? Teremos menos trânsito. Menos trânsito, cara. Né? A pessoa, às vezes, ali podendo dormir até um pouquinho mais tarde. Não adianta. A melhoria é significativa mesmo. Gente, infelizmente foi por conta da pandemia, poderia ser por conta de uma guerra, de alguma outra catástrofe, mas é o que estamos vivendo. Marcos, eu achei quase 10 minutinhos aí. Na live da semana passada, na verdade, não era nem para ter uma parte 2, né? Foi um papo que nós tivemos ali, informal, eu te contei sobre o caso que eu vivenciei, né? Referente a um erro judiciário, uma prisão ilegal. E aí, concomitantemente, houve aí a questão do Elidran Constantino, aquele cidadão que ficou preso por 7 anos, além da conta, lá no Tribunal de Justiça da Paraíba, né, que até hoje eu não vi uma explicação, né, assim, claro que não se explica, né? 7 anos preso, sendo absolvido, não tem explicação, né?
Então, nós vamos falar um pouquinho também a respeito da repercussão que provavelmente vai ocorrer neste caso dele, do Eridran, lá na Paraíba, igual aconteceu no caso em que eu atuei. Então, gente, uma breve retrospectiva foi o seguinte: basicamente, eu atendi esse cidadão por ocasião de uma audiência, e nessa audiência o cidadão estava preso. Estando preso, questionei por que ele estava preso, qual o motivo da prisão. Ele disse para mim que não sabia, né? É assim, rir para não chorar, né? E aí fomos procurar saber e etc. E já havia acontecido ali uma série de erros judiciários graves, enfim. E naquele momento ali, junto ali à audiência, o juiz, o promotor, eu, como advogado dele, começamos ali algumas diligências e eu, né, bem proativo, modéstia à parte, sempre gostei de trabalhar com atividade, né? Eu acho que é isso que é a advocacia de uma forma geral, principalmente a advocacia criminal, é proatividade mesmo, é meter o pé e procurar saber, não tem outra. E aí eu fui descobrir que realmente esse cidadão estava preso já há 1 ano e 3 meses, né, e que o processo dele tinha sumido aqui na vara de execuções criminais da comarca de Belo Horizonte. O processo do cara simplesmente sumiu, né? Ele tinha um mandado de prisão em aberto, enfim, foi comunicado lá em Birité, né, um crime bobo, um crime de furto, apenas de 1 ano, e quando ele tinha 18 anos de idade, era um jovem, e acabou se expedindo mandado de prisão lá em Birité, e ele foi preso aqui em Belo Horizonte, e acabou que o juiz de Ibirité remeteu o processo para Belo Horizonte. Chegou a Belo Horizonte, naquela época, né, Marcos? Processos todos físicos, o processo sumiu. Sumiu, né? Por isso que a gente tem que entrar depois nessa questão aí do processo virtual, do processo eletrônico, né? E goste ou não, meu amigo, se você gosta de papel, faz o seguinte, pega o processo, imprime e tem ele em papel, não tem problema, né? Mas agora você manifestar contra o processo eletrônico é uma loucura. Você pode ter a opção de imprimir todo o processo e fazer seu apontamento, já que você gosta de papel. Eu, determinadas partes do processo, eu imprimo mesmo. É o contrário, né, Ademar? Antigamente, os escritórios pegavam o processo físico e digitalizavam. Hoje, quem gosta de papel pega o processo eletrônico e imprime. Ó, o parceiro aí, ó, Ícaro Dantas, aí, brother meu, formou comigo, policial lá em Goiás. Valeu, Ícaro. Mas aí, o que acontece, cara? Hoje é o contrário, né? Antes o pessoal te pediu uma diligência, depois nós vamos falar também de correspondente, né? Que está acabando também, né? O serviço de correspondente. E nada, principalmente para jovem, a advocacia é um ganha-pão, é um início interessante, né? Existiam processos, escritórios que viviam do correspondente, que eram escritórios correspondentes, né? Infelizmente, esses aí já devem estar quebrados, né? Porque dificilmente, assim como a figura do preposto também, no preposto ainda vai, né, Marcos? Porque a audiência virtual mais precisa, né? Ou não? Com certeza, há necessidade, né? Mas essa figura do preposto também existia como uma espécie de correspondência, né? Na esfera civil, o preposto tem que ter elo de ligação com a empresa, né? Na esfera trabalhista, agora, com a reforma, também não, mas ainda assim a gente mantém esse costume, tá? Mas, obviamente, com a pandemia, né, o preposto pode estar lá em São Paulo, junto com o advogado, fazendo audiência, né? Então... Acabou. Não precisa deslocar. Antigamente era aquela diligência, né? Advogado mais preposto. Né? 100 do advogado, 50 do preposto, algo nesse sentido. Enfim, mas retomando. A vara de execuções penais aqui de Belo Horizonte, com uns 30, 40 mil processos, e o processo desse cara sumiu. Foi quando eu diligenciei e corri atrás, descobrimos que existia esse processo, que esse processo estava perdido, não havia sido cadastrado no SISCOM, que é o Sistema de Informações das Comarcas aqui de Minas Gerais. Imediatamente foi extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, de uma pena mais gravosa, porque esse cara passou mais de 1 ano e 3 meses. Na verdade, eu falei que na última live foi 527 dias trancado em verdadeiro regime fechado, quando, na pior das hipóteses, né, o regime de cumprimento de pena dele seria aberto. Né? Então, o que ocorreu? Esse sujeito foi solto, né? E aí, Marcos, que nós vamos... Foi solto após 1 ano e 3 meses, né? Da última prisão ilegal, porque houveram outras prisões anteriormente a isso, também legais, de 2, 3 meses, até que ele ficou preso mais de quase 550 dias preso. E aí nós vamos chegar na responsabilidade do Estado em razão dessa atrocidade, desse erro
judiciário, que milhões e milhões, nesse momento aqui, ó, já estão presos, né, com seus processos, com benefícios vencidos, benefícios já poderiam ter sido concedidos pela justiça, outros já com pena cumprida, com toda certeza. Acontece é que não há uma fiscalização efetiva dos órgãos de controle, né? Tanto o Ministério. Você tem, às vezes, ali um judiciário assoberbado de processos que manda a bola para o Ministério Público manda a bola para o Judiciário e fica naquela. Né? Hoje, em sede de execução penal, a Defensoria Pública também é um órgão de execução, um órgão de fiscalização, também, né, às vezes se manifesta e vai depender muito dos profissionais. Né? Uns são mais atenciosos, outros são menos atenciosos. Enfim, acontece que a grande massa não tem ninguém por eles. Por isso, a gente faz o nosso merchan aqui, obviamente, da indispensabilidade do advogado, né, na administração da justiça. Né, sem advogado não há justiça. Né, e só com o advogado que se descobre erros como esse do Eridran. Né? Os advogados se interessaram pela causa, né, parece aí que 20 dias descobriram a situação do cidadão e conseguiram libertar esse cidadão. Mas isso fica por aí, Marcos. Só fica por aí, extingue a pena, o cara vai para casa e pronto, o Estado tá isento aí da sua responsabilidade. Como é que é isso? Dá o famoso tapinha nas costas e pede desculpa, né? Não é por aí. É só um ano, é só um ano. Só um ano. Né? Não foi com seu filho. Então. Não, longe disso, tá? Os aspectos cíveis, né, posteriormente, podem ser muitos, aliás, tá? E nós estamos tratando aí, né, no caso específico, no seu caso específico, 512 dias, né? 527. 527 dias. Do caso dele, 7 anos, né? Gente, assim, eu não me imagino passando 2 dias, um dia, uma noite numa cadeia. Um ambiente, para quem já teve a oportunidade de visitar, né? É horrível, é muito ruim mesmo, né? E a repercussão disso, que isso gera na vida do cidadão, ela é imensa. E aqui eu fujo até da esfera moral mesmo, né? Nós temos a esfera moral, que é indiscutível, tá? E nós temos a esfera material também, né? Nós estamos tratando aí um sujeito que pode ter perdido o emprego, obviamente perdeu o emprego, né? Que a recolocação no mercado de trabalho vai ser extremamente complicada, né? E obviamente deixou de oferir lucros durante aquele período que ele esteve preso, né? E aí passamos ao tema propriamente dito da repercussão civil, da responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil, como todos nós sabemos, ela é calcada por 3 pilares, né? Que é a conduta, o dano, efetivamente, e o nexo de causalidade, que é o elo de ligação entre o dano e a conduta. Eu acho que nem todos que estão nos assistindo são advogados, acho que fica mais fácil essa exemplificação. Primeiro, o que é a conduta ilícita, né? O que é o dano e a importância do nexo, né? Entre essa conduta ilícita e o dano, né? Para gerar propriamente o direito. Vamos dar um exemplo prático, Ademar. Ademar, com a doutora Luciana, em um sábado de sol, estava com seu veículo ali na Pampulha e, de repente, sofreu uma colisão de outro veículo na traseira, né? E foi surpreendido por isso. Então, nós estamos tratando de 3 hipóteses. Aí nós temos que analisar. A conduta do veículo que colidiu atrás do veículo, ela foi ilícita? Uma hipótese. Né? Teve o dano? Se o veículo teve avarias, obviamente. E a conduta e o dano têm esse elo de ligação? O condutor não teve a atenção devida? Obviamente, havendo essas 3 premissas, há a responsabilidade civil. Tá? Nesse caso, obviamente, né, nós podemos ainda dividir a responsabilidade civil em objetivo e subjetivo, né? Que seja bem claro e objetivo aqui, né? A responsabilidade civil objetivo é aquela em que não se discute a culpa, tá? E a responsabilidade civil subjetiva é aquela em que se pode discutir a culpa, tá? Ele teve ou não a intenção, foi culpa dele ou não, aí no sentido estrito mesmo da palavra, tá? Então, feitas essas ponderações, nós passamos para a responsabilidade civil do Estado. Doutor, ela é objetiva ou subjetiva?
É objetiva, Marcos. O que acontece é o seguinte, obviamente você deu um exemplo aí simplório, justamente porque Tá? nem todos que estão nos assistindo possivelmente são da área do direito, né? Mas é claro, né, tem que se apurar, voltando no seu exemplo, se aquele condutor que colidiu na sua traseira, né, se ele fez aquilo por negligência, por imprudência ou por imperícia, que poderia Exatamente. configurar culpa, ou se ele teve a intenção mesmo de rachar o seu carro, de te causar um dano Bom. porque ele era um desafeto seu, né? E a partir do momento que Uhum. tem essa conduta, esse dano, esse nexo, gera responsabilidade, né? De ordem moral, de ordem material, enfim, de acordo com os danos que foram causados. Né? E o Estado, gente, todo poderoso, ele não está isento disso, não. Né? A nossa Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º, prevê essa responsabilidade do Estado e, principalmente, em hipóteses de flagrante erro judiciário. Né? Então, uma prisão ilegal, um dia de prisão ilegal, né, já gera um dano, já gera a responsabilidade do Estado para responder aquele cidadão. Né? Mas aí independe se o erro é do delegado de polícia, do promotor, do juiz, do diretor do presídio. Né? Não precisa de apontar quem que errou. Por exemplo, no caso do Eridran aqui, 7 anos, ele foi preso, condenado, no Tribunal de Justiça, em sede de recurso, ele foi absolvido, e 7 anos depois da sua absolvição, o cara é solto. Né? Aqui não vai se discutir se aquele desembargador que expediu a ordem de soltura, né, se ele esqueceu, eventualmente, de expedir a ordem de soltura quando ele absolveu o Eridran. Não vai discutir isso. Né? Se ele teve essa intenção ou se ele, por alguma negligência dele ou da assessoria, esse alvará não foi expedido. Ou, se foi expedido, né, normalmente passa por uma triagem esse alvará, vai para um órgão da Polícia Civil para fazer algumas conferências referente para ver se aquele alvará corresponde a um determinado cidadão. Será que esse órgão da Polícia Civil que falhou? Então a gente não quer saber, a gente não vai discutir. Você vai colocar no polo passivo da ação, no caso, o Estado de Minas Gerais. No caso do Eridran, o Estado da Paraíba. Por quê? É uma pessoa jurídica de direito público. Né? Então, o Estado tem um CNPJ, igual a gente tem um CPF, né? E no CPF que dão conta dos nossos bens, das nossas condições, das nossas posses, etc., né? O Estado também possui, porque o Estado recolhe impostos, né? Paga servidores e ele também responde objetivamente pelos danos causados. Né? Coisa simples também, né, Marcos? Por exemplo, já ocorreu, camarada cai aí no bueiro, o cara cai no bueiro aí, o município muitas vezes tem responsabilidade. Né? Porque o município tem que tratar das suas vias, não é isso? Exatamente, tá? E mais do que isso até, viu, Ademar? Como eu te falei, nós estamos tratando de uma responsabilidade que abrange os diversos aspectos da vida pessoal, né? Da vida pessoal do cidadão que ficou preso indevidamente, irregularmente, né? Deixou de trabalhar, há um dano material também a se pleitear, né? Teve a perda de uma chance, poxa, ele nunca trabalhou na vida, tem 18 anos, foi preso. Ele perdeu a chance de trabalhar, né, de se inserir no mercado de trabalho. Há uma repercussão negativa extremamente grave para a vida pregressa dele, né, para a vida posterior dele aí na esfera trabalhista também. Né? Então nós temos diversos aspectos, tanto do direito moral, que a gente já narrou, quanto da esfera material também. Né? E me conta uma coisa, Marcos. Fala aí. O Estado vai pagar a indenização lá para ele assim que ele sair do presídio? Ou é preciso a gente acionar o Estado para que isso aconteça? Infelizmente, quando o Estado está num polo da ação, né, a gente fala, né, eu tenho uma certa experiência, né, com o Estado como a minha parte ex-adversa, como minha parte adversária. Né? O Estado, muitas vezes, você propõe uma ação contra ele, ele não responde a sua ação, não contesta, não comparece em audiência, e ao final você acaba condenado. É brincadeira. Né?
Eu tô com um caso aqui, eu até pedi um colega para me auxiliar a respeito de um valor que eu tinha para receber do Estado, que havia sido pago só parcialmente. Eu queria a expedição de uma RPV complementar, né? Um valor considerável, pouco mais de R$ 5.000. E aí o juiz falou que não, que estava precluso a minha hipótese, que eu já deveria ter pedido momentos antes, eu entendia que não. E eu ajuizei um agravo de instrumento, nem a minha área, pedi ajuda a um colega, que é na esfera civil, perdi lá por 2-1, né? Agora o colega está embargando. E o Estado foi intimado e também não apresentou contra-razões, não, e foi beneficiado de novo. É incrível, né? Porque os próprios desembargadores também, né? Então, às vezes não dá devida atenção, né? Quer dizer, o Estado, fala-se que o Estado é revel, mas não se aplica os efeitos materiais da revelia, que seria ali a confissão, etc. Igual acontece com o cidadão comum, né? Então parece que fica, né, uma situação assim de patente, de evidente vantagem do Estado todo-poderoso em cima do cidadão. Passando para o nosso caso em concreto, Marcos, o que ocorreu? Só me Pois permite não. interromper. Estou acompanhando aqui os comentários. Acho que a doutora Daniela, né, Daniela, ela teve um caso muito parecido, né? Informou que, inclusive, que já foi presa, né? E ficou 24 horas depois de tentar retirar uma identidade aí. E aparentemente a prisão foi legal e hoje foi interposto, pelo que eu vi, um recurso extraordinário, né? Também, provavelmente por essa repercussão civil aí, né? Então a gente tem casos mais do que comum, infelizmente, nessa Como seara é aí, que é o né? nome da doutora aí? Ela foi tirar o RG? Doutora Daniela, tá? Depois a gente pode pedir até a participação dela aí mais Não. para frente, Gente, tá? pessoas que são presas quando comparecem no UAI Praça 7, UAI Barreiro, que são esses órgãos do Estado, para retirar uma segunda via de identidade, são presas, no meu escritório já passou umas 10, 15 pessoas nesse, que ocorreu isso, por judiciário. Isso Danila, acontece tá? a toda hora, toda hora, Tá. É toda hora. Danila, não Daniela. Me desculpa, viu, Danila? Né? A gente está no celular, a gente vê as letrinhas um pouquinho menores aí, mas é Danila, doutora Danila, tá? Ah, essa Depois doutora Danilo. é, Ok. Ô, Marcos, e aí o que aconteceu? Esse cidadão, cara carente, né, morador aqui da região metropolitana, eu falei com ele, cara, vamos acionar o Estado. Só que eu sempre fui da área criminal, né? Minha formação é toda na área criminal, meu estágio foi dentro do Ministério Público, vim para o lado de cá da advocacia criminal, mas tive exemplos e aprendizados assim que fazem parte do meu cotidiano até hoje. Então, assim, eu sabia contar um caso, o fato eu sabia contar. Eu tenho que contar para o juiz, é o fato. Né? O direito ele é obrigado a me dar ou não de acordo com a interpretação que ele faz da lei. Né? Assim que a gente aprende, traga nos fatos que eu lhe darei o direito. Né? Então, assim, só que eu tinha um pouco de dificuldade de fundamentar isso juridicamente. Por quê? Porque, pô, você está mexendo com o Estado, com um cara que ficou preso, mas um cara que para o Estado ele é um ninguém. Não ficou preso lá o filho do juiz, o filho do desembargador, o filho do ministro. Ficou lá preso o filho do seu João. Ou às vezes o cara não tem nem. Nessas pessoas normalmente, é muito normal, Marlon, trabalhar nessa área. A identidade dos caras é só o nome da mãe, viu? É muito comum. Muito comum. Normal, só o nome da mãe. Normalmente é isso. Essa é a verdade. Né? E, então, quer dizer, qual que é o interesse muitas vezes? Eu fiquei, infelizmente, mesmo com esse trauma, com essa angústia, né, de sentido emocionalmente por esse cidadão, eu falei assim, e se eu não contar bem essa história, não fundamentar, eu perder esse processo desse cidadão? Né? E aí, na minha sala, né, a gente tinha um grupo muito bacana lá na sala, lá, uma turminha, né? Toda faculdade tem, né? Uma turminha mais do fundo, uma da frente e tal. A gente era uma turminha que a gente fazia uma baguncinha, mas a gente estudava, sacou? E Tomei tinha um do rapaz fone. lá, o Lucas, tinha um rapaz lá muito estudioso, etc. Ele sempre foi voltado para a área do concurso, né? Mas na época ele advogava, hoje ele é procurador da República, está muito bem, está lá em Pouso Alegre, o cara fantástico, sensacional. Mas na época ele advogava também.
E eu pedi ele auxílio mesmo em algumas causas criminais também, porque como ele advogava, então, né, escrita, peça, etc. Um cara sensacional. Eu peguei, narrei os fatos para ele. Ô, Lucas, é isso, isso e assado. É assim que aconteceu com esse cara. Eu descobri desta forma e foi isso que aconteceu. E aquela pulguinha atrás da orelha que eu deixei para vocês, gente, para falar nessa live, foi o seguinte: esses 527 dias que esse cidadão ficou preso, na verdade, Marcos, estava prescrito. O crime de furto estava prescrito. Aqui eu vou fazer só uma questão de ordem teórica mesmo, que nós temos lá no artigo 115 do Código Penal, que diz que a prescrição reduz pela metade quando o cidadão é menor de 21 anos na data do cometimento do fato ou tenha acima de 70 anos na data da publicação da sentença. Então, em razão disso, a prescrição reduz pela metade. Né? Então, se você cometer um fato que igualmente prescrevia em 2 anos, vai prescrever em 1. Se prescrever em 4, vai prescrever em 2. E nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública, nem o Judiciário verificou essa questão. Então, já se poderia nada disso haver necessidade de ter acontecido. Absolutamente nada disso haver necessidade de ter acontecido. Né? Porque já estava prescrito. O que é a prescrição, gente? É a extinção da punibilidade daquele cidadão. Né? É o Estado não ter mais o direito de punir aquele cidadão pelo decurso do tempo. Né? Então, essa celeuma toda não precisaria de existir. E aí que vem a parte, entre aspas, boa, porque narrei os fatos, um colega muito competente, né? Fundamentou juridicamente, fizemos o pedido. Né? Na época, né, as varas da Fazenda Pública eram ali na Gonçalves Dias com o Sergipe, processo físico, né? Mas um processo que era só de direito, não tinha o que provar, né? Era só fato, enfim. E o processo foi julgado até rápido, Marcos. O processo foi julgado até rápido. Foi 1 ano e 11 meses, né? Em se tratando de um processo físico, de vara de fazenda pública, para mim foi rapidíssimo. E o Estado foi condenado a pagar esse cidadão R$100 mil. R$100 mil. Né? Quer dizer, né? 100 mil reais. É um bom dinheiro, né? Um dinheiro razoável. Pô, mas é um dinheiro, assim, é um dinheiro que inibe tudo que aconteceu? Obviamente não. Né? Não tem valor para isso, obviamente. Né? O dano não tem como se mensurar, né, doutor? Não tem como se chegar e falar assim. Porque eu já vi aí situações que você fala, o pessoal, R$10 por dia de prisão, como é que é isso? Como é que você calcula, né? Como é que você calcula um dano moral de uma prisão? Gente, quem nunca foi no presídio, vai no presídio, dá uma respirada, dá uma inalada, né? Lá dentro do presídio. Aí depois você conta se é bom ficar no presídio, né? O próprio cheiro do local. Né? Então, quer dizer, mas a juíza entendeu na época. Se eu te der R$100 mil, você fica lá 7 anos ou 1 ano preso? Fico não, fico nada. Né? Você vai ficar 1 ano preso. Eu te dou 100 mil, você fica lá? Lógico, não fico não. Esse Eridran aqui, a situação dele aqui é de milhões de reais. É de milhões de reais. Teve um caso aqui em Belo Horizonte, não me lembro. Depois a gente pode trazer ele à tona. Um cidadão aí que foi acusado por estupro, etc. Várias mulheres, depois se provou que era ele, etc. Foi condenado o Estado em alguns milhões, eu não sei se recebeu, porque tem a questão do precatório, né? Porque o Estado, por lei, ou ele paga mediante precatório, ou mediante requisição de pequeno valor, né? Você não vai lá no caixa do Estado lá e saca o dinheiro, né? Você não, né? Quem dera, assim, imagina você pegar a sua sentença com trânsito em julgado, fosse no Banco do Brasil ou na Caixa e sacasse, mas ele faz isso com você, ele bloqueia sua conta, né? Se você dever o Estado, ele te arrebenta. Ele te mete multa, ele bloqueia sua conta, ele retém sua CNH, né? Então, quer dizer, mas nesse caso em específico... Só fazendo um parênteses aí, essa questão do precatório demora tanto que tem um mercado disso, né? Tem pessoas que compram precatórios de outras pessoas, né? Fundos de direitos creditórios aí compram precatórios aí por 20% aí, porque a pessoa de 100 mil prefere 20 na mão, né? E o outro é uma empresa, uma hora vai receber, mais cedo ou mais tarde, né? Então,
é também um mercado bastante interessante. E aí, Marcos, não bastasse 100 mil reais, né? E eu, meus honorários, os meus honorários, né? Fui lá A parte bonitão, boa. falei, vou ganhar aqui de 10 a 20 mil, 10 a 20%, né? Tal, todo satisfeito, tal. Fixo honorários do patrono em 2% da causa. 2 mil reais. É foda, né, Bia? É foda, né? Porque, olha para você ver, olha os dias, né, que eu fiquei por conta disso, né? Porque eu não sei nem se CPC agora, mas no antigo, tem que considerar até o local aonde se foi promovida a ação, a distância, as dificuldades de locomoção, de transporte, etc. São situações que o juiz deve levar em consideração quando vai arbitrar uma honorário de sucumbência, né? E como era o Estado, que estava do outro lado, ele arbitrou em 2 mil reais para mim. Eu falei, beleza, tranquilo. Obviamente, recorri, né? Absurdo, né? Porque o cliente pobre se ele estava sobre o par da justiça gratuita, né? Recorremos. Mas o Estado, todo poderoso, tem o que, Marcos? O tal do recurso. Tem um recurso lá que independe do procurador do Estado recorrer. Exame necessário, né? Reexame necessário, recurso de ofício, né? Então, Exame. Então, pessoal, para quem é do direito sabe disso, né, obviamente, mas para quem não é do direito, se o Estado for condenado, pelo menos era assim no CPC antigo, mas cuidado, isso em 2015, eu não sou dessa área, mas, se não me engano, se o Estado for condenado a mais de 60 salários mínimos, não é isso? 60 salários mínimos, se houver uma condenação, se um juiz condena o Estado a pagar algum cidadão, né, acima de 60 salários mínimos, obrigatoriamente, este processo vai para o tribunal para que 3 desembargadores ratifiquem ou não essa condenação. Né, porque vem falar com o Estado, o direito coletivo, etc. E tal. Caiu numa determinada Câmara Criminal lá e eles houveram por bem, os 3 desembargadores, em reduzir para 50 mil reais a indenização, pela metade. E, em contrapartida, né, em bom senso, aumentou os meus honorários para 10%. Que seria 5 mil reais, que seria o mínimo ali do razoável. Né? Isso foi em que ano, doutor? Isso aí, Marcos. Olha, eu propus essa ação, salvo engano, em 2013, 12 para 13, julgou 14, foi para o tribunal em 15, mais ou menos isso. Entre a propositura até o tribunal foi uma coisa de uns 3 anos. Só que aí, né, tinha uma outra questão, porque havia já um recurso com repercussão geral reconhecida a respeito dos juros e da correção monetária nas causas em que o Estado é autor ou é réu. Então, o que aconteceu? Reduziu para 50 mil. Beleza. Mas cadê o dinheiro? Não. Paralisou o feito. Suspendeu o feito. Não só esse feito, como todos os feitos no Brasil. Né? Porque a legislação determina, assim, quando há o reconhecimento da repercussão geral. Né? Então, esse feito ficou sobrestado. Mas a boa notícia é que após 10 anos, porque essa questão era de 2009, mas em 2019, me parece não, transitou em julgado, né? E agora, porque todos os estados entraram como interessados, como terceiros interessados, né? Porque isso aí, a depender do entendimento do Supremo, poderia onerar por demais os cofres públicos. Então, se você pegar o número dessa ação, que eu não tenho ela aqui agora, se você pegar o número dessa ação, você vai ver que todos os estados constam como parte interessadas. Associações de estados, associações de municípios, porque isso iria se aplicar. Essa questão, né? Qual o tipo de juros? É o IPCA, né? Qual o índice que reflete a inflação? Hoje a gente sabe que é o IPCA, etc. Só um parênteses, a gente tem, por exemplo, na história trabalhista, nós estamos com a mesma celeuma, né? Sobre a institucionalização dos processos trabalhistas, né? Seu TR, o seu IPCA, outro índice, né?
Então, o Gilmar Mendes, né, para variar, também determinou a liminar, suspendendo todos os processos que tivessem sobre essa atualização monetária, né, qualquer índice de atualização. Então, alguns processos que estavam na fase de execução para se pagar, e nós estamos tratando aqui de verba de natureza alimentar, né, que é a verba trabalhista, suspendeu. Né? Então, se havia essa discussão, suspendeu. Os processos também são suspensos. O que ocorreu, né, foram alguns anos ainda para serem julgados, essa repercussão na questão dos estados. Mas julgou, né? Estamos na expectativa da esfera trabalhista. Mas vamos voltar lá, vamos voltar para o CRD. Foi julgado, transitou em julgado, porque a questão era o seguinte, em síntese, o Estado aplicava, quando o Estado era credor, ele aplicava um índice que refletia uma melhor recomposição, né? Aplicava um índice de correção monetária e juros de 1%, juros de mercado, né? Quando ele era credor do cidadão. Agora, quando ele é devedor do cidadão, ele queria pagar a caderneta de poupança, né? Que não reflete a inflação. Então, a discussão era essa. Né? O Estado espertalhão, né? Ele queria isso. Quando ele quisesse cobrar do cidadão, ele arrebentava com o cidadão, multas abusivas, juros abusivos. Mas na hora que ele pagava, ele falava, não, está muito caro para mim. Né? Então, isso aí já está sedimentado, viu, Marcos? Trânsito em julgado, foram 10 anos essa ação, foi de 9 a 19. Outro dia eu estava estudando os vídeos no YouTube, justamente a razão deste caso que eu tenho, né? E aí isso aí vai gerar uma repercussão assim, fodida, porque aqueles precatórios que as pessoas venderam, muitas vezes, aquelas pessoas que compraram vão poder pedir precatórios complementares em razão da alteração do índice, que, consequentemente, reflete no valor lá na frente, entendeu? Então, muita gente aí deve estar chorando aí que vendeu precatório na época aí, né? Então, o que aconteceu? O que nós vamos fazer agora? Né? Nós vamos pedir a expedição, o cumprimento da sentença, com trânsito em julgado, e aí vai se expedir o precatório e ele vai entrar numa fila. Né? Tem uma fila para ser feito esse pagamento, e aí vamos ver. Né? Eu acho que hoje, os 50 mil reais que transitou em julgado, né? Que ele tem direito, eu acho que hoje, eu fiz um cálculo há um mês atrás, estava em coisa de 114 mil reais, mais ou menos. Né? Então, muito acima do RPV. O RPV hoje, no estado de Minas Gerais, é na casa de 16.300 e alguma coisa. Então, dele é só a precatória. Então, vamos ver ainda quanto tempo ele vai demorar para receber. Mas, se Deus quiser, ele é jovem, está com saúde, um dia receber, vai mudar a vida dele. Porque 100 mil reais, né, mais 100 mil reais para na condição dele, tem certeza que ele vai conseguir comprar lá o barraquinho dele, construir a casinha dele lá, né, e ter uma dignidade que ele nunca teve até o momento. Né? E, obviamente, também que eu vou executar os meus honorários, né, mas o meu ainda está dentro do RPV. O meu vai ser mais... Eu vou receber primeiro que ele. Porque os meus honorários vão ficar dentro do RPV. Vai ficar dentro do RPV. Olha para você ver. Eu ainda vou receber primeiro que ele. Porque o meu vai ficar dentro do limite do RPV. E o dele, obrigatoriamente, é precatório. Né? Aí vamos ver se nesse meio tempo aí, né? Porque aí essas pessoas, você sabe, né? Depois que expede aquela lista lá, as pessoas começam a procurar para poder comprar e etc. Pega aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade, né? Vamos ver se ele vai estar disposto ou não. Mas certo é, gente, voltando ao foco do nosso tema, o erro judiciário, ele gera um dano moral. Então, você não pode... Você tem que ir atrás do advogado, você tem que ir atrás do advogado e procurar os seus direitos. Entendeu? Principalmente prisão ilegal, né? Um dia que seja, um dia, você já faz ajuda dando moral. Uma hora que seja. Só para a gente trazer um critério balizador aqui também, a doutora Danila, que também está nos assistindo, e agradecemos a presença dela aí, ela trouxe que no caso dela, pela detenção, pela reclusão da liberdade, por 24 horas a cliente dela recebeu aí, né? Foi o valor de 10 mil reais, né? Então, assim... Excelente. Por 24 horas, assim, é um valor razoável, assim, até um valor superior se a gente comparar, né, ao valor que foi deferido para o seu cliente, né? E aí, gente... Marcos, eu sei assim, um passarinho já falou no meu ouvido uma vez, que, por exemplo,
uma operação desastrosa da polícia, por exemplo, no Morro. Vamos colocar no Rio de Janeiro, né? Que não tem um melhor exemplo, né? O cara entrou lá, matou por engano lá 3 filhos. Deixou uma senhora lá, ela tinha 5 filhos, mataram 3 filhos dela por engano, por exemplo. Tem desembargador aí que coloca 5 mil filhos. O filho morto para viúva, entendeu? Já marcado. Não, morreu 1, 5, 2. Sério, tudo vira número. Infelizmente, é triste. Morreu 1, ele era novo, para esse é 10. Esse tinha quantos anos? Para esse é 5. Viram números, cara. É triste. É triste. Complicado. É triste. Essa frieza do judiciário é muito complexa nesses casos. Obviamente, nós estamos falando de um critério subjetivo de avaliação. E é difícil. Mas arbitrar 5 mil para cada filho, criar esse critério objetivo em uma subjetividade é muito complicado, né? Tem um aqui, né? Dizendo, promotor e juiz devem ser responsabilizados por manifestações esdrúxulas, assim como todos os outros servidores que erram no ofício. Não é só para indenização por conta para o prejudicado. Realmente, quem dera se essas pessoas pudessem realmente pagar disciplinarmente, né, ser comprovado a sua culpa mesmo, né, se tivesse condição de identificar aquela pessoa, né, mas o promotor e o juiz, ele normalmente está isento. O juiz, salvo engano, ele responde só se comprovado dolo, a conduta dolosa, né, é evidente ali o juiz que expede o mandado de prisão sem nenhum fundamento, né? A lei de abuso de autoridade está aí para não deixar mentir. Ela vem justamente para combater esse tipo de situação, né? Porque você escuta no rádio a operação, 103 mandados de prisão, 80 de busca e apreensão. Você vai ver ali dos 100 mandados de prisão, só uns 8, 9, 10 ali que deve ter fundamentação idônea. Isso mudou na prática? O resto é tudo por ouvir dizer. Né? Só que não responde, é isento. É isento. Mas a lei de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade tem a sanção para o juiz, né? E aí eu te hoje tem, se comprovado, justamente isso, esse interesse, né? Você notou uma cautela maior? Você notou uma cautela maior do juiz de mandado de prisão? Ou não? Continua a mesma coisa? Deveria, né, Marcos? Deveria, né? Porque hoje, por exemplo, você tem algumas situações, como, por exemplo, a revisão das prisões preventivas a cada 90 dias, né? O juiz ali tem a obrigação de ofício agora, porque tem prisões preventivas, Marcos, por exemplo, pessoas presas respondendo por homicídio. Não é incomum que essas pessoas passem 3, 4, 5 anos presas preventivamente. E a justiça não solta. Amanhã eu vou fazer o júri de uma craqueira, viciada, que entrou numa enrascada aí com o cidadão, né, e houve aí um disparo de arma de fogo, que ela está presa ela fala, você sabe que preso o conto é por dia. O preso, você vai conversar com ele, ele sabe exatamente quanto tempo que ele está na gaiola. Quanto tempo a senhora está presa? Hoje, 2 anos e 18 dias. Amanhã, o júri dela, 2 anos e 19 dias. Tomara que amanhã a gente tenha sucesso e conseguimos uma vara de soltura para essa menina. Entendeu? Que numa infelicidade, entrou numa enrascada, né, usuária de drogas, e infelizmente, né, 2 anos. E eu tenho Marcos, depois nós vamos entrar nisso também. Eu tenho um aí que deu bobeira porque deu nome falso, do Espírito Santo, que está preso há 7 anos, aguardando o júri popular, hein? 7 anos na preventiva. 7 anos na preventiva. Então, olha, são situações que ocorrem. São situações corriqueiras, viu, Marcos? Tem muito assunto para falar disso aí. Nós vamos fazer outras lives, tá, gente? Tá? Nós já estamos chegando aí nos finalmente da live, né? Agradecer novamente a presença de todos aí que participaram, tá? Que trouxeram casos práticos aí. Isso para a gente é importante, interessante, essa participação de vocês, né? E ratificar, né, esse finalzinho, a importância de um advogado que haja não somente nas questões cotidianas, mas que verifique a possibilidade de algum erro, algum vício em um processo, um procedimento, em que nada, nem o judiciário, se atentou, né? Então, parabenizo o doutor Ademar. Qualquer situação que haja uma dúvida sobre um direito,
procure um advogado especializado, né? Se me vem com a dúvida trabalhista, eu vou falar com o doutor Marcos, ou empresarial. Eu não vou me atrever. Se vier para ele uma dúvida criminal, eu sei que ele vai Claro. me indicar, né? E aí nós vamos correr atrás. Então não deixe correr atrás dos seus direitos, né? Procure um profissional de qualidade, né? Pague o profissional os seus honorários. Os honorários não é porque o advogado é caro ou barato, não, o bom ou ruim, não. O advogado tem que comer, ele tem que se manter. E ele se mantém prestando um serviço, né? E aqueles que prestam um serviço de excelência de qualidade, com certeza serão melhores remunerados aí. Mas nem sempre né? Então, essa questão aí foi triste, foi chocante, mas eu tenho uma expectativa enorme que esse cidadão em vida, ele vai receber, sim, essa indenização, que vai mudar a vida dele. Inclusive, hoje, Marcos, ele é meu colega lá no Facebook, e ele mandou no direct. Claro que aqui a gente preservou a identidade de todo mundo, né, para não ter nenhum tipo de responsabilidade, muito embora o processo seja público, eu poderia falar nome, porque não é um processo sigiloso, não é um processo que envolve menores, etc., mas eu preferi não manter o sigilo, né? Quem tiver curiosidade, me chama no direct, quem quiser saber mais sobre o assunto, me siga aí, @Ademar Alcântara Filho, meu canal no YouTube, Criminalista BH, Advocacia Criminal na Prática, se inscrevam lá, eu tenho um canal lá, né? No YouTube, me procura lá, Ademar Advocacia Criminal, né? E próprio aqui mesmo no Instagram, né, que nós temos muito casos aí, né, Mar? Já temos uns 10 anos de atuação, ainda somos jovens na advocacia, mas já temos alguns casos aí de repercussão e tem muito papo para bater com vocês aí. Sigam a gente, se inscrevam no nosso canal aí, que com certeza vai vir muito conteúdo de qualidade, né, Marcos? Exatamente. Faço uma menção também para me seguir, né? @Marcos Matos Advocacia, tá? Marcos com I, Matos com 2 T's. A gente está lá à disposição, né? Vamos fazer conteúdos aí, né? Vai ter mais live, né, doutor? Vamos programar mais algumas Com lives certeza. aí, vamos publicar, né? E, antes de tudo, gostaria de parabenizar o doutor pela live, né? E agradecer o convite, né? Foi muito, muito bacana, muito interessante, por mais que não seja a minha área, né? Eu pude entender e esclarecer mais pontos sobre isso, né? Entender um pouquinho mais de advocacia criminal, né? E vamos fazer outra posteriormente, tá? Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Alguma ponderação, doutor? Só agradecer mesmo, Marcos, agradecer a você por ter aceitado o convite. Já não bastasse, né, para uma live, ainda fizemos a parte 2, porque faltava nós esclarecermos aos nossos seguidores aí e os demais interessados sobre a repercussão deste caso, né, que ainda não terminou. Nós sabemos que ele tem ali um valor para receber, mas ainda não recebeu, e eu prometo que o dia que ele receber, eu venho aqui e falo, né? Mas vai demorar aí alguns bons anos, pode ter certeza, né? E no mais, agradecer mesmo novamente a sua participação, e vamos continuar, né? Eu vou fazer lives com o doutor Marcos, temos outros projetos aí com outros colegas também, né? Brevemente eu farei uma live com a colega especialista em direito de família, nós vamos falar. Eu, já um bom entendedor aí da Lei Maria da Penha, né? Milito, né? Já trabalhei mais de 400 casos de situações afetas à Lei Maria da Penha. Vou fazer uma live com essa colega, especialista em direito de família, né, Marcos? E assim, nós vamos aqui, sempre estaremos presentes aqui nas redes sociais aqui para passar um pouquinho, não daquela advocacia de cursinho, né, Marcos? Né? A gente não está aqui para dar aula para ninguém, né? É para contar caso prático mesmo. Exatamente, tá? Depois vamos contar alguns casos na esfera trabalhista também. Tem muito caso interessante e legal, tá? Certinho? Certinho, então. Obrigado a todos, gente. Um forte abraço, Marcos. Vou encerrar essa live. Um abraço, doutor. Até mais.